paz do Senhor, uma boa noite em Cristo a todos os amados irmãos que nessa noite está conosco, através da Santa TV News, Santa Publicidade, através das ondas da transmissão desses streams, para abençoar a tua vida. Uma boa noite de salvação a todos que estão vindo pela primeira vez no nosso programa Momento Bíblico. Que Deus abençoe tua vida, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família. A todos os amados que estão nos prestigiando com a tua audiência e com o teu carinho nessa noite. Que Deus continue nos dando a graça, a virtude do Espírito Santo, para que cada vez mais sejamos um povo só, unido, cheio das virtudes do Senhor, na presença do Rei da Glória. Nesse momento eu quero louvar a Deus pela tua vida, por todos os amados irmãos que estão conosco, nos prestigiando, compartilhando, interagindo conosco através das nossas plataformas digitais, pelo YouTube, pelo Facebook, e por todos os meios de comunicação da Santa TV News. Deus abençoe tua vida. Eu quero começar este programa orando ao Senhor, para que Ele faça o que há de melhor em nossa vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus, te agradecemos, ó Senhor, por essa noite, por essa oportunidade, por tudo que o Senhor tem feito e realizado em nossas vidas. Pai Santo, aonde eu não posso alcançar fisicamente, aonde eu não posso estar presencialmente, mas ao alcance, Pai, dessa transmissão, no Brasil e o mundo, seja feita a tua vontade, seja feito o teu poder e a tua glória. Abençoe, Pai, nesse momento, cada ministério, cada pastor, pastora, obreiros, obreiras, líderes, cantores, todos os departamentos da casa do Senhor. Toma em tuas mãos, fortaleça, Pai, para a tua glória, no nome precioso de Jesus. Te louvamos, ó Deus, por tudo, por mais um momento de podermos falar da tua palavra. Pedimos licença ao entrar diante do teu trono, para que a tua virtude do teu Espírito Santo alcance cada vida, liberte, salva, transforma, para que o teu nome seja engrandecido. Amém. Amém, meus queridos irmãos. Nessa noite é uma noite abençoada, porque ainda vamos caminhando na presença do Rei da Glória. Louvamos a Deus pela tua vida, louvamos a Deus por estar aqui nessa noite, ao vivo no nosso programa Momento Bíblico, todas as quartas-feiras, às 21 horas. Seja muito bem-vindo em Cristo Jesus. Quero mandar a paz do Senhor ao meu pastor presidente, Ronélio Charles, que está lá no Piauí, e toda a família remanescente em Cristo, o ministério ao qual eu faço parte. Aqui vos fala nessa noite é o evangelista Fábio Vladimir. Quero mandar um beijo para a minha família, que está na sintonia, nos prestigiando com a tua audiência. Deus abençoe. Quero mandar também a paz do Senhor a todos os queridos irmãos de Nações Unidas, aos irmãos da comunidade nos Estados Unidos que estão nos vendo, nos prestigiando com a tua audiência em Cristo Jesus. Irmãos, e nessa noite, como de costume no nosso programa, é um programa que é temático, é sistemático em relação à palavra de Deus, nos trazendo cada vez mais um ensino, trazendo cada vez mais para a nossa vida cristã entendimento. Por isso que eu peço para os amados irmãos, interaja conosco, compartilhe, abençoe essa obra, abençoe as programações da Santa TV, abençoe a família Santa TV, para que esse projeto continue crescendo cada vez mais para a tua glória, em nome de Jesus Cristo. Louvamos a Deus por tudo que Ele tem feito até agora, pela tua bênção, pela tua graça. Sabemos que esta programação está alcançando vidas, sabendo que esta programação está fazendo coisas grandes, porque o nosso Deus é grande, porque o nosso Senhor é poderoso e maravilhoso. E nessa noite, irmãos, eu quero tratar um assunto muito glorioso, assunto esse que tem tudo a ver com nossa vida na presença do Senhor, a vida ministerial, a vida cristã, para que nós já aprendemos em outros trabalhos, em outros programas que foram passados por aqui, ter a mente de Cristo, o poder da oração, saber ser como um obreiro de valor, e isso faz com que nós crescemos cada vez mais na graça e no conhecimento, que é necessário que Jesus seja o primeiro da nossa história, o primeiro da minha e da tua vida, para que eu sirva a Ele com alegria, eu sirva a Ele com uma vontade cada vez mais de fazer a obra do Senhor do jeito que agrada o Pai. Então, essa vontade precisa estar sincronizada com a vontade de Deus.
precisa estar sincronizada na direção da vontade do Espírito Santo. Porque quando eu consigo, mesmo eu sendo uma pessoa limitada, mesmo eu sendo uma pessoa que não tenha o pleno conhecimento de todas as coisas, mas o Espírito do Senhor vai abrindo a nossa mente, vai nos dando uma nova visão de o que é servir a Deus, o que é estar na presença do Senhor, por que eu devo ser assim na presença de Deus, porque eu tenho que omitir algumas coisas que da minha vida para que venha trazer alegria ao Senhor, que eu venha rejeitar algumas coisas da minha vida para trazer alegria ao Senhor. Então essa transformação de amor e de vida faz com que o nosso Deus execute a sua vontade. E o tema dessa noite é as vontades de Deus. E quando eu vou entendendo as vontades de Deus, eu vou compreendendo, amados irmãos, o que Jesus tem feito, está fazendo e irá fazer sobre a minha vida, sobre a tua vida. Então é importante que eu esteja na brecha do Espírito do Senhor. É importante que eu esteja na brecha, na direção do Senhor, para que Ele faça o de melhor para com a nossa vida. É importante eu entender essas coisas, porque quando eu entendo isso, eu vou tendo uma vida abençoada na presença do Rei da Glória, uma vida abençoada na presença do Senhor. Então, irmãos, vamos entender uma coisa interessante. Quando nós olhamos na palavra de Deus, você pode meditar comigo na Bíblia Sagrada. Vamos começar desde o princípio, né, de todas as coisas. Vamos lá para o Velho Testamento e entendemos um versículo glorioso, que Gênesis no capítulo 1, versículo 1, está escrito: louvado seja o nome de Jesus, no princípio criou Deus os céus e a terra. Então é a primeira ordem da vontade do Senhor, que é a vontade soberana de Deus. Então a vontade soberana de Deus sobre a sua existência, o seu poderio, quem é o Senhor, quem fez. Como eu consigo entender isso? Ninguém fez Deus, não tem como medi-lo, não tem como colocar numa balança, não tem como eu entender sua dimensão. Então eu entendo que Ele é soberano sobre todas as coisas. Então, Gênesis no capítulo 1, primeiro, no início de tudo, Deus criou os céus e a terra. Aí Gênesis no capítulo 12, versículo 1, você vai vendo que Deus ele executa a sua soberania. Como? Ele fala com Abraão, né? Vamos entender um pouquinho aqui, quando Deus ele executa seu tipo de vontade, né? Que é a primeira vontade de Deus que nós vamos entendendo, é a sua expressão. Então ele executa Deus na sua expressão de chamado, na sua expressão de relacionamento com o homem, com a mulher, que se fosse uma mulher, para que ambos tenham uma vida completa diante do Senhor. Então, Gênesis capítulo 12, primeiro está lá, Abraão saindo da sua parentela. Ele fala para que ele saia da sua parentela e venha ter uma comunhão diante do Senhor Deus Todo-Poderoso. E essa comunhão é onde Deus vai trabalhando. Então eu preciso também trabalhar nessa comunhão. Então existe uma assistência, né? Que está acima da manutenção. Então eu preciso criar uma assistência dessa comunhão com Deus, entendendo o meu chamado, entendendo o chamado do próximo, porque todos nós temos um chamado na presença do Senhor. E quando nós temos um chamado, nós vamos entendendo que Deus realmente quer esclarecer algumas coisas sobre nós e para que nós entendamos a sua perfeita vontade. E é importante nós não deixar de esquecer, quando nós vamos entendendo o tipo da vontade de Deus, nós vamos tendo uma intimidade com o Senhor. Né? Não é só a oração que faz eu ter uma intimidade com Deus. Não é só a ação na obra de Deus que faz eu ter uma intimidade com Deus. Eu preciso ter ou uma sensibilidade para ouvir a tua voz e deixar executar sobre a minha vida. Eu preciso ter uma sensibilidade na voz de Deus, na voz do Espírito Santo, para que através dessa sensibilidade o plano perfeito do Senhor aconteça sobre nossa vida, sobre a tua família, sobre a tua casa, teu trabalho, teus negócios. Enfim, Deus tem que estar em todas as situações. E quando Deus está em todas as situações, nós vamos entendendo esse trabalhar do Senhor. Quando Deus falou para Abraão, sai da sua casa, da sua parentela, é porque Deus ele não só tinha um propósito com
Abrão, mas ele tinha um propósito também de ser uma pessoa diferente. Observe bem, a vontade de Deus soberana é fazer as pessoas ser diferentes, ser melhores. Então, quando nós entendemos a expressão Jesus salva, Jesus transforma, Jesus liberta e leva para o céu. É o que a gente sempre ouve isso nas igrejas do Senhor. Essa expressão é uma expressão realista. Então, quando nós entendemos essa expressão de salvo, liberto, transformado na presença de Deus, é a execução de uma das primeiras vontades de Deus, da sua soberania, a apresentação de Deus para o homem e para a mulher. Então, para isso acontecer nos dias de hoje, quem é o único que faz isso acontecer sobre a igreja do Senhor? É o Espírito Santo de Deus. A Bíblia diz que ele convence o homem do pecado e do juízo. Então, esse convencimento vai trabalhando na nossa vida todo instante. Ah, mas eu já aceitei Jesus, tenho muito tempo já na caminhada com Deus, já sou um obreiro, já antigo, já conheço, mas observe bem uma coisa. Eu e você, não importa tempo de igreja, precisamos cada momento ser convencido pelo Espírito Santo que nós somos falhos, que nós somos pecadores, e estamos sujeitos ao erro, sujeitos até perder a salvação se nós não vigiar e orar e deixar Deus trabalhar em nossa vida. Então, quando o Espírito do Senhor, ele nos convence, aí eu vou tendo essa sensibilidade da voz do Espírito, e quando eu tenho essa sensibilidade da voz do Espírito, aí o Espírito tem a liberdade de operar em minha vida. Quando nós estamos na igreja de Deus, no culto, a gente tem o hábito, pelo menos muitas igrejas têm, vamos dar liberdade ao Espírito Santo operar em nossa vida, nosso meio. Quando nós damos essa liberdade do Espírito Santo operar em nosso meio, nós estamos pedindo o Espírito do Senhor, faça o convencimento, faça a libertação, faça a trajetória do chamamento das vidas para o reino de glória, para o reino do Senhor. Então esse chamamento é importante, porque quando nós deixamos o Senhor trabalhar, é onde Deus ele encontra a oportunidade de operar na vida do ser humano. Deus não faz nada forçado, não chama ninguém para servi-lo com força e nem com violência. É pelo amor e pela graça, pela virtude, pelo desejo de crescer, pelo desejo de ver o crescimento, pelo desejo de ver o poder de Deus, e as consequências disso nós vamos vendo os milagres do Senhor, pelo desejo de se alimentar da palavra de Deus, pelo desejo de ser cheio da palavra do Senhor, não só de conhecer o texto, mas de vida. E quando nós temos esse conhecimento de vida, aí o Senhor tem espaço para trabalhar. A soberania de Deus, que é a primeira vontade, vai tendo espaço de trabalhar em nosso meio. Na igreja do Senhor, precisamos entender cada vez mais que Deus não é só para ser lembrado num culto de adoração, não é só para ser lembrado quando nós vamos para a igreja e dizer glória a Deus e aleluia. Algumas igrejas aplaudem, algumas igrejas permite a manifestação dos dons do Espírito Santo, outras não. Então veja bem, quando nós observamos esse ato do Senhor, nós vamos percebendo uma nova vida. Lembra-se que a Bíblia diz também uma coisa interessante: aqueles que estão em Cristo, nova criatura é. E quando nós estamos em Cristo, quando sendo em nova criatura, somos transformados, somos mudados, nosso intelecto, nossa forma de pensar, nossa forma de atuar. Eu coloco Deus em tudo. Por quê? Porque eu aprendi que Ele é o Senhor da glória, porque Ele é o Senhor dono do ouro e da prata, de todas as coisas. Eu aprendi que Ele é o soberano, eu aprendi que Ele está acima de todas as coisas, eu aprendi que acima dEle não existe nada a não ser Ele mesmo. Eu aprendi que Ele está sobre um trono glorioso e que não existe nada que possa compará-lo diante da tua imensa grandeza. Então, quando nós observamos esse entendimento que não pode faltar sobre o cristão,
sobre você, obreiro, obreira, líder, cantor. Esse entendimento não pode. Tudo que você faz, tudo que você realiza, o Senhor tem que ser o primeiro. O Senhor tem que estar à frente de todas as coisas. Tudo que você imagina e obter, tudo que você imagina comprar, resolver, coloque Deus na frente. Não é só orar, coloque Deus na frente. Eu estou orando muito tempo, mas você está colocando Deus na frente? Você está colocando o seu objetivo ligado com o objetivo de Deus? Você está colocando um direcionamento da sua vontade de obter, de realizar com a vontade do Senhor? Esse é o mal de muitas pessoas nos dias de hoje. Faz a coisa sem consultar a Deus, sem ver se Deus está exercendo a sua vontade sobre aquilo que eu desejo, sobre aquilo que eu penso, sobre aquilo que eu vou tratar. E às vezes, se eu não coloco Jesus na história, eu não esperar ou consultar, a resposta do Senhor, eu fico confuso, porque aí os planos vão ser frustrados. E aí, quando nós observamos na palavra de Deus, Gênesis, capítulo 39, no versículo 20, olha só o que o Senhor disse. Ainda nessa primeira vontade de Deus, que é a vontade soberana, eu preciso viver essa vontade. A minha vida, a tua vida, pode acontecer muitas coisas, mas Deus tem que ser o soberano. Gênesis capítulo 39, versículo 20. E o Senhor de José o tomou e o entregou à casa da cárcere. Então observe, José foi lançado porque Deus o tomou e lançou à prisão. Porque o Senhor pegou José, lançou no Egito. Então são coisas que talvez José, vamos pegar um José e transportar para os nossos séculos dias de hoje. Por que aconteceu isso na minha vida? Por que foi dessa forma? Às vezes é Deus exercendo a sua vontade. Então eu preciso ter um discernimento e buscar a Deus e pedir: Deus, essa situação que está ocorrendo sobre a minha vida, essa situação que está ocorrendo sobre o meu ministério, sobre o meu dia a dia, é o Senhor que está realizando? É o Senhor que está na frente desse negócio? Então coloque Deus em todas as coisas, para que você não seja confuso. Eu disse em outros programas, a linguagem espiritual na vida do cristão é tripla. Qual é? Eu preciso de saber da linguagem de Deus, eu preciso saber da linguagem do homem e preciso saber da linguagem do inimigo, que é o maligno, que é o inimigo das nossas almas. Então, quando eu entendo esses três tipos de linguagem, eu não sou uma pessoa que está confusa. Eu não sou uma pessoa que não entendo o que está ocorrendo. Por quê? O discernimento que está em mim, que está em você, se você acha que não tem, peça a Deus e Deus vai te dar. Então, o discernimento que está em você, em nós, na igreja, que precisa exercer, trabalhar cada vez mais nisso, porque muitas pessoas estão na casa de Deus, mas estão confusas, estão não entendendo o processo, não entendendo o que Deus está realizando, o que Deus irá fazer, e Deus, ele sempre avisa os teus filhos que vai acontecer e o que vai realizar. É o discernimento em cima da linguagem representativa do Senhor. Soberania do Pai. Então, quando Deus fez isso com José, transportando para esse momento do século 21 que nós vivemos, entendemos que o trabalhar do Senhor é dessa forma. Às vezes Deus faz, como diz em João no capítulo 15, sem mim nada podeis fazer. Capítulo 15, versículo 5, parte C. Sem mim nada podeis fazer. Então, se eu entendo o quê? Não adianta eu fazer coisas se Jesus não estiver no negócio. Jesus tem que estar envolvido. Jesus tem que estar no meio do assunto. É a mesma coisa quando nós olhamos na Bíblia Sagrada, em Jó, vamos ver outro versículo, Jó no capítulo 42, no versículo 2, está escrito, olha aí na tela aí, olha aí na tua Bíblia: bem sei que tudo o Senhor pode. Então o Senhor pode tudo. Ele aprendeu isso, a soberania de Deus, em Jó 42, 2. Amém. Então, está escrito aí: bem sei que tudo podes e nenhum dos teus planos pode ser impedido. Ele sabia do Senhor de ouvir.
Ele só sabia do Senhor de alguém falar. Mas olha só como Deus faz, irmão. Deus, ele trabalha para que nós se acheguemos ao pleno conhecimento, da aproximação, da intimidade com o Senhor, para que eu não tenha minha vida com Deus apenas de ouvir falar, mas de vida, de mudança, de história, de testemunho, de experiências, de maturidade cristã na presença do Senhor. É isso que é importante. É por isso que Jesus falou. É necessário que nós crescemos nessa graça e no conhecimento da palavra de Deus, no conhecimento do envolver a palavra de Deus em nossa vida. Mas quando eu envolvo a palavra de Deus sobre a nossa vida, eu não vou sendo uma pessoa religiosa, muito pelo contrário. Eu vou entendendo que a liberdade do Espírito Santo vai trabalhando sobre a nossa vida. E quando a liberdade do Espírito Santo vai trabalhando sobre a nossa vida, eu saio do sistema religioso, eu saio dessa impregnação, essa coisa que parece que nos arrasta atrás de nós e vai nos trazendo uma visão extremamente desnecessária, e nós vamos tendo liberdade para o Espírito Santo. Não confunda liberdade com libertinagem. Liberdade do Espírito Santo. A operação que é Ele que faz. Ele é o terceiro Deus divino que representa o Pai em nosso meio. Então eu preciso tratá-lo como o Senhor da minha vida. Unindo dentro da minha concepção a adoração, adorar o Espírito de Deus, adorar o Filho, que é Jesus, e adorar o Pai. Então, quando eu adoro os três, que é um só, eu e o Pai somos um, Jesus disse isso. Então, quando existe essa unificação de divindade, aí nós vamos deixando os senhores, que é o Pai, o Filho e o Espírito Santo, operando em nossa vida. Aí tudo vai bem, irmão. Ah, mas vem lutas, vem quem foi que disse no Evangelho, qual é a Bíblia Sagrada que diz que servir a Deus seria só flores? Qual é a Bíblia Sagrada que diz que servir a Deus seria só coisas boas, coisas maravilhosas? Não sei que Bíblia é essa, porque a Bíblia a qual Deus revelou para os homens escrever, ela disse que teria dificuldades, aflições, necessidades, adversidades, lutas, situações que nós não queríamos e enfrentaríamos dando glórias e colocando Jesus à frente da batalha. A situação que nós vivemos hoje no mundo, quem é que queria? Qual é o homem que quer? Qual é a mulher que quer? Ninguém. Mas nós entendemos uma coisa: Deus está à frente de todas as coisas. Lembre-se, Deus é soberano. O inimigo opera na destruição do mundo, das pessoas, para não alcançar a glória e a graça e a salvação. Mas Deus está acima e à frente de todas as coisas. Nada o inimigo pode fazer se Deus não permitir. Nossa vida, nada pode acontecer se Deus não permitir. Se eu não falar a linguagem de Deus sobre a minha vida, eu vou ser uma pessoa que eu vou ser imprudente e eu vou fazer coisas que vão entristecer o Espírito Santo, e Deus vai me deixar eu seguir o meu próprio juízo. Da mesma coisa que nós vamos entender isso aqui no decorrer desse ensino desta noite. Vamos ver mais um versículo da palavra de Deus? Dentro dessa vontade da soberana do Senhor, Daniel no capítulo 4, versículo 35. Glórias a Jesus. Deus abençoe tua vida por estar conosco. Continue compartilhando, ajude essa obra. Deus abençoe os irmãos que estão no YouTube e no Facebook. Deus abençoe. Abençoe e se inscreva no canal da Sun TV News, Sun Publicidade no YouTube, no canal do Fábio Vladimir. Se inscreva, fortaleça, compartilhe, que eu sei que Deus abençoará a tua vida por esse gesto de obreiro, de obreira, de evangelista virtual. Amém? Então, Daniel no capítulo 4, versículo 35, está escrito: e todos os moradores da terra são reputados em nada. Olha aí, irmão, nós não somos
nada. Não adianta achar que é alguma coisa, porque eu e você não é. Então nós somos reputados em nada, se olharmos para esse segmento desse versículo nos dias atuais. E segundo a tua vontade opera como o exército do céu, os moradores da terra. Não há quem possa estorvar a sua mão que lhe diga o que fazes. Então Deus é o que controla, irmão. Deus é o que faz. Se eu sigo essa vontade do Senhor, como o meu Pai, o meu soberano, então eu estou debaixo das realizações de Deus sobre a minha vida. Porque não adianta eu achar que eu consigo fazer acima de Deus do operar do Espírito Santo. Existem situações que às vezes as pessoas querem trabalhar no lugar do Espírito do Senhor, mas quando deixamos Ele operar em nossa vida, os milagres, as bênçãos de Deus acontecem em nossa história. Vivemos um tempo que parece que não existe milagres, né, irmão? Parece que não tem milagre, parece que não acontece nada, mas é porque muitas das vezes nossos olhos não conseguem enxergar o mundo espiritual e sobrenatural que está em nosso redor. Lembra que a Bíblia diz que o leão, o Senhor está em nossa volta, nos guardando, nos protegendo, e o inimigo como um leão bramando para nos tragar. Então o Senhor está em nossa volta. Então se eu abro os meus olhos espirituais durante os cultos, durante a presença do Senhor, eu vou contemplar a nuvem de glória de Deus, eu vou contemplar a presença do Senhor sobre a minha vida, sobre o meu dia a dia. Quando eu coloco a minha fé em ação, eu vou entendendo, Deus, o Senhor está no alto e sublime trono, mas ao mesmo tempo está aqui do meu lado, me dando força, me ajudando, me dando graça, me livrando de todo mal, cuidando da minha saúde, me dando fôlego de vida para que eu prossiga avante, crescendo, conquistando e o Senhor sendo engrandecido. Louvado seja o nome de Jesus. Essa visão é uma dos tipos de visão chamada visão cristocêntrica, é uma execução de ter a mente de Cristo. Quando eu tenho essa visão cristocêntrica, eu coloco o Senhor sobre todas as coisas. Existem coisas que às vezes não tem como eu pensar em Deus tão rápido, situações súbitas e inexplicáveis, que eu preciso tomar decisões rápidas. Então, mas quando você está na direção e na vontade de Deus, o Senhor, Ele trabalha sobre você e você não vai ser envergonhado, você não vai ser confuso, porque Deus está sobre a tua vida. Quer ver uma coisa interessante em falar em questão de ser envergonhado? Observe na Bíblia Sagrada, em Êxodo, no capítulo 8, no versículo 32, que ali está escrito uma coisa interessante. O exercício de Deus, do seu poder sobre aqueles que irão conhecê-lo e por aqueles que estão conhecendo. Êxodo 8:32 está escrito, mas endureceu Faraó o coração, ainda dessa vez, e Deus não deixou o povo ir imediato, porque estava trabalhando no coração de Faraó. Se Deus quisesse, na primeira tentativa de Moisés, para que libertasse o povo hebreus do Egito, se Deus quisesse naquele momento, já tinha acontecido. Mas tudo tem um processo, irmãos. Tudo na nossa vida tem uma execução e um processo que é o início, meio e o fim. Então tudo tem um processo. Agora, qual é o processo que você está vivendo? Eu não sei. Se você está no começo dessa peleja, se você está no meio ou já está chegando no final. Eu não sei. Uma coisa eu sei. Deus tem que estar nesse negócio. Deus está no negócio, isso é importante. Quando Moisés entendeu que Deus estava no negócio, ele persistiu. Ele, mesmo com a afronta dos hebreus, não compreendendo a chamada, não compreendendo a libertação, não compreendendo o que Deus estava querendo fazer, mesmo assim ele prosseguiu. É assim que Deus gosta, de crente que prossiga, de crente que persiste, de crente que coloca Jesus na frente, mas ele avança, ele não retrocede achando que não vai conseguir porque Deus não está. Mas se Deus falou, vai acontecer. Se Deus determinou, só esperar o grande momento de ver a grandeza da execução
de Deus. E foi o que aconteceu aqui. De tanta persistência, chegou um ponto que Deus determinou o fim desse vai para cá, tenta falar com o faraó, vai para lá, volta, aquela coisa toda. Então Deus, já sabemos na história, depois da praga do primogênito, foi o fim de toda coisa. Só que mesmo com a praga do primogênito, a malignidade alcançou até Faraó para que ele voltasse até o deserto e matasse o povo hebreu. Então veja bem como é a situação. Existem coisas que na nossa vida, às vezes Deus faz e eu não tenho que me acomodar, eu tenho que acreditar que Deus ainda está realizando e guardando para que o nome dele seja engrandecido. É necessário o nome do Senhor ser engrandecido em todo o momento na nossa vida. Eu preciso produzir, eu preciso criar situações, momentos para que o nome do Senhor seja adorado. Não é só na igreja. A igreja tem 1 hora e meia, algumas igrejas 2 horas de adoração. E o restante do dia, como é que fica? Qual é a minha memória diante do Senhor durante os outros horários? Então Deus tem que ser lembrado, enaltecido sobre a nossa vida. Uma coisa interessante que quando Jesus ele nos ensinou, veja na palavra de Deus, em Mateus, no capítulo 6, versículo 10, a oração que Jesus nos ensinou como introdução, a introdução da oração. É o início da petição, né? E quando nós vamos entendendo o início da petição, olha só o que Jesus nos ensina. Venha o teu reino, Mateus 6,10. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Primeira coisa que Jesus falou, venha o teu reino sobre nós. Primeiro ponto da vitória, venha o teu reino sobre nós. Exerça a sua grandeza sobre nós. Venha ter um relacionamento íntimo, próximo, sincero e verdadeiro diante do Senhor. Venha o teu reino, porque eu quero viver esse reino, eu quero respirar esse reino. Ah, mas eu estou no mundo, eu tenho as coisas do mundo para resolver, mas espiritualmente, mas mentalmente, venha uma vida no reino de Deus, diante dos atos do Senhor. Permita-me, Pai, para eu ter sempre a oportunidade e a permissividade de eu adentrar diante da sala do trono e engrandecer o Senhor, para que eu apresente o meu perfeito louvor, para que eu me apresente a adoração diante do Pai, para que eu me entregue, me lance diante dos seus pés, como fez João na ilha de Patmos. Quando ele viu o Senhor, lá em Apocalipse, no capítulo 1, depois do versículo 18, quando eu vi o Senhor, eu me lancei sobre os seus pés, como se estivesse morto. Olha aí, que coisa tremenda. Isso é adoração. Me lancei aos seus pés, me lanço ao Senhor a minha vida, lanço ao Senhor a minha casa, lanço ao Senhor a minha família, porque venha o teu reino. Então venha o teu reino, para que quando o Senhor, o teu reino vier sobre nós, aí o que acontece? A tua vontade. Venha a tua vontade, aleluia. Venha a tua vontade sobre a nossa vida. Irmão, que coisa gloriosa. No mundo que nós estamos vivendo, cheio de problema, cheio de enfermidade, e ter uma vida debaixo da vontade de Deus, que coisa tremenda. É muita guarda, é muita proteção, é muita adoração. Você ter uma vida debaixo da vontade do Senhor, porque eu vejo o reino. Eu vejo um reino de poder, um reino que salva, que liberta e que muda e que transforma. Para que quando veio o teu reino, aí na parte C do versículo, primeiro, veio o teu reino, seja a tua vontade, para que essa tua vontade seja na terra, terra e céu. Reino de glória, o sobrenatural de Deus sobre a nossa vida. Então veja bem, é necessário que na tua casa, aí onde você está, ou no seu trabalho, aí onde você está, aonde que você esteja nos vendo agora, nesse momento, não importa, creia que o Senhor do teu lado está diante do teu reino, amém? Creia que diante de você, em volta de ti, está o Senhor, exercendo a vontade dele sobre a tua vida, como ele fez na terra e no céu. Olha aí, que ligação
na terra e céu. Nós como terra e ele céu. Entendeu, irmãos? Então, isso é ter uma vida gloriosa na presença do Senhor. Vamos entender agora, quando nós olhamos a parte da continuidade. Abra a tua Bíblia em 1 João, primeira epístola de João, no capítulo 2, versículo 17, a segunda vontade do Senhor. Falamos nessa noite o que Deus tem para realizar em nossas vidas. A segunda vontade de Deus é a vontade preceptiva, é a vontade que Deus procede, é a vontade que Deus realiza. 1 João 2,17, o mundo e a sua cobiça passa, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para todo sempre. Olha aí, o mundo vai passar, vai ser um dia, isso vai deixar de existir. As pessoas, muitos irão morrer mais ainda, não só por causa das situações que nós estamos vivendo atualmente, mas o que virão lá na frente. Mas aquele que faz a vontade de Deus é salvo. Ele não tem uma visão mundana, ele não tem uma visão terrena. As coisas da terra, as coisas que o mundo de prosperidade, coisas boas que o mundo pode oferecer, são as conquistas que vêm por aquele que busca a justiça de Deus e o seu reino. Buscai o Senhor e a sua justiça, não é assim? Porque buscai o Senhor e a sua justiça, as demais coisas vos serão acrescentadas. Quem que é a justiça de Deus? Justiça é a verdade. Quem foi que falou para mim e para você que Ele é o caminho, a verdade e a vida? Quem foi que falou para você, para mim, que Ele é o verbo vivo de Deus? Então, se o verbo vivo de Deus e o caminho, a verdade e a vida são aqueles que são aqueles que Deus declarou como um peso de entendimento. Qual é? Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a justiça de Deus. Porque Jesus é verdadeiro, porque Jesus nunca houve mentira e nem engano. Então, se Ele é verdadeiro, Ele é o peso da justiça de Deus sobre a humanidade. Louvado seja o nome de Jesus. E quando nós fazemos a vontade de Deus, sobre esse procedimento, nós somos salvos, alcançados pelo Senhor. Amém? Interaja conosco. Tem alguma dúvida, pergunta? Pergunte para nós. Nós estamos aqui na misericórdia do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Você que está no YouTube, abençoe cada vez mais, compartilhe cada vez mais esse projeto e essa obra. Vamos ver uma coisa interessante na palavra de Deus? Efésios no capítulo 1, versículo 9. Glórias a Deus. Quando nós estamos sendo direcionados pelo Jesus, o seu ministério precisa ser direcionado. Tua vida eclesiástica precisa estar direcionada por Deus. Teu sentimento precisa estar direcionado. Sabe por quê? Porque o inimigo é sujo, é sagaz. Ele vai falar, não adianta eu estar na igreja, obreiro, ministro, isso e aquilo, mas um sentimento invariável, um sentimento cheio de dúvida em relação à salvação, em relação aos milagres, em relação ao poder de Deus, visto que muitas pessoas que estão na igreja não têm mais fé, perdeu a fé no meio do caminho, não executa mais aquela crença, aquela vontade de prosseguir. Muitos estão na igreja arrastando, se arrastando, arrastado. Muitos estão na igreja porque, meu pai é isso, minha mãe é aquilo, porque não sei quem, não sei o que lá. Então, esse pensamento, essa mentalidade não pode existir por aquele que é salvo, por aquele que quer alcançar a soberania de Deus, o procedimento de Deus e principalmente conquistar o reino de glória. Lembrando uma coisa interessante, o céu é tomado à força. O céu não é dado de graça. Não adianta eu pensar que eu aceitei Jesus, uma vez salvo, salvo para sempre. Não, isso não existe. O que existe é uma vida de continuidade com Deus, para que Deus continue cada vez com um espaço no reino sobre nossa vida e principalmente você eu mantendo o meu nome no livro da vida. Ninguém pode tirar, a não ser eu mesmo. Então eu vou mantendo, eu vou criando uma assistência espiritual para que o meu nome continue lá no livro da vida, para que no dia do julgamento do tribunal do Senhor eu venha ser uma pessoa apta para alcançar a salvação eterna. Louvado seja Deus. Efésios no capítulo 1, no versículo 9,
está escrito, descobrindo-nos no ministério da sua vontade. Então Deus, ele revelou a tua vontade sobre a nossa vida, sobre a nossa causa, e segundo o seu beneplácito, para que propusera em si mesmo. Então a bondade de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, elas trabalharam no coletivo para que eu fosse entender esse ato descoberto de Deus sobre a nossa história. Louvado seja Deus. É assim que Deus trabalha. Ele vai se revelando, entendeu? Ele não fica revelando no nosso meio só o A, o B, o C, algumas coisinhas, o que vai acontecer, o que você vai obter, se você vai ser curado. Não, ele se revela a si mesmo. Em que sentido? O que Deus é para nós, os seus atos, a sua forma de agir, a sua forma de operar, é a revelação de Deus. Glórias ao nome de Jesus. Salmo no número 40, versículo 8. Olha só que coisa gloriosa, irmão. Amém? Olha só que coisa poderosa. Você que está aí no YouTube, quero mandar a paz do Senhor antes de já entrar nesse versículo, que está conosco. Manuela Marcontes, Deus abençoe tua vida. Elisângela Rodrigues, minha cunhada, Deus abençoe a você, o Gil. Luci, esposa do Ronélio, Deus abençoe, nosso pastor. Luiz Miranda, evangelista, Deus abençoe, está em casa aqui assistindo. E aos pastores e os ministros, os presbíteros que estão nos vendo nessa noite. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Então, no Salmo no número 40, no versículo 8, nos ajuda o Senhor a entender dessa forma. E tenho uma grande alegria em fazer a tua vontade. Então, irmãos, olha só o que aconteceu. O salmista escrevendo, dizendo, eu tenho uma grande alegria em servir a Deus. Foi o que eu disse. Não adianta eu estar na casa de Deus se eu não tiver alegria. Não adianta eu estar na presença do Senhor e não estar alegre. A alegria do Senhor é a nossa força. Então eu preciso ter essa alegria. Eu preciso ter essa vocação de vontade para que o Senhor seja engrandecido. Vamos lá. E através dessa vontade, ó meu Deus, ele continua dizendo, da tua lei está no fundo do meu coração. Lembra o versículo que está escrito? Guardei a tua palavra sobre o meu coração. Salmo 48. Olha aí. Eu guardei. Como que eu consigo guardar uma coisa que eu não consigo segurá-la nas mãos? Tirar o que está no texto, extrair para a vida, tirar o que está no texto e transformar para a vida. Então é um procedimento que só o Senhor para nos ajudar. Crescer a minha vida espiritual no mundo de glória e rejeitar a minha vida terrena, como diz João no capítulo 12, quando Jesus fala dessa forma de crescer a vida terrena e crescer a vida espiritual, guardar a vida terrena ou guardar a vida espiritual. Então, quando Jesus ele explica isso, nós podemos transportar para o Salmo número 40, versículo 8, que nos traz essa compreensão. Eu preciso servir a Deus com alegria, eu preciso servir a Deus com uma vontade, para que essa alegria eu seja cada vez mais abençoado. Quer ser abençoado? Faça ser alegre na presença de Deus. Não sirva a Deus porque alguém te obriga, ou porque alguém está sempre te chamando para você ir, tem que fazer. Não sirva a Deus porque um parente está na igreja e ele está te vendo. Não sirva a Deus dessa forma, sirva a Deus. Além disso, sirva a Deus com alegria, com o coração aberto, sincero, na presença do Senhor. E Deus vai te honrar nessa terra. A dupla honra de Deus vai acontecer, porque a vida que você tem com Ele está escrito no livro das obras, está escrito diante do Senhor, diante do Espírito do Pai, e todas as coisas irão acontecer no seu devido tempo. Você vai exercer o poder da oração e você vai entender que a oração é poderosa. O chavão escrito, a chave da vitória, que é a oração, você vai entender muito mais do que isso, porque você respira o exercício do poder da oração, a resposta da oração. O tempo pode estar passando, mas você crê que
Deus vai fazer, Deus vai responder, Deus irá realizar, Deus vai mostrar o seu nome ser engrandecido sobre essa causa. Então você vai ver que Jesus é o Senhor de todas as coisas. Lembrando no início do ensino de hoje, Deus tem que estar à frente de todas as coisas. A oração nos faz ser assim, a alegria do Senhor nos faz ser assim, a alegria de servir a Deus nos faz ser assim, o ministério alegre nos faz ser assim, os grupos na igreja, um alegre com o outro nos faz ser assim, o grupo A tem que estar alegre com o grupo B, porque um só povo, um só junção, uma só união, um só Senhor, uma só palavra, um só Espírito, um só Deus. Então quando temos toda essa unificação divina, a alegria do Espírito acontece, porque não adianta eu acredito que o meu grupo cresça, mas eu não quero que o outro grupo cresça. Esse tipo de pensamento não é de Deus, esse tipo de pensamento não procede do Espírito Santo. As sutilezas do inimigo fazendo com que as pessoas fiquem enciumadas na igreja, falem mal do outro na igreja, aborreçam o outro na igreja. Isso não procede do Senhor, isso não procede do Pai e nem do Espírito do Senhor. Isso são consequências de uma mentalidade fútil, humana, aonde o inimigo pega essa mentalidade terrena, que não se libertou ainda, que não cresceu na graça, que não cresceu na palavra, porque a Bíblia diz: como que eu posso dizer que eu amo a Deus, mas eu aborreço o meu irmão? Então quando eu tenho essa mentalidade de eu apenas crescer e o meu irmão não crescer, o inimigo ele procede com investidas para que isso seja destruidor, mas de uma forma invisível. Você vê que coisa interessante? Porque ele sabe que ele não pode destruir a casa de Deus, mas ele pode fazer com que a própria casa de Deus seja enfraquecida. Por isso que o Salmo 40 nos ensina: tenho grande alegria de servir ao Senhor. Não importa se na igreja é dessa forma, não importa se falam dessa forma, não importa se atitudes dessa forma, é eu e Jesus, é eu e a minha vida e Jesus, porque a salvação é individual. O ministério ele tem os seus procedimentos, ele tem as suas regras e a sua liturgia, mas se eu estou envolvido nisso e creio que Deus irá fazer o de melhor para isso, então eu acredito que o poder de Deus irá exercer. Mas para Deus fazer no coletivo, um só não consegue, precisa de mais, precisa de um grupo, para que o grupo seja poderoso. Nós devemos ser como fosse um prisma. O que é isso? Aonde o brilho de Deus vem até nós e reflita para o próximo. As pessoas têm que ver em nós uma pessoa de Deus. As pessoas têm que ver em você um homem, uma mulher de Deus, um jovem de Deus, uma adolescente de Deus, uma pessoa que ama a Deus. Ela quer transmitir Deus, ela quer transmitir o ar glorioso do Espírito Santo. Ele quer transmitir que ele está alegre porque foi salvo, liberto das coisas que o inimigo tem já lançado na terra para destruir os jovens, os adolescentes. Então eu preciso ter essa visão, você tem que ter essa visão cristocêntrica. Louvado seja Deus. Procedendo à vontade do Senhor, na Bíblia Sagrada, Mateus no capítulo 16, no versículo 24, está escrito: então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Então é uma coisa que eu aprendi de uns tempos para cá. Os dois poderes que atuam sobre a face da terra, os dois grandes poderes que atuam. Eu não vou nem falar do poder do inimigo, porque o poder do inimigo só acontece se realmente Deus deixar acontecer. As investidas de Satanás já está escrito na Bíblia que ele irá fazer, mas como regra de vida, como uma pessoa mudada e transformada no Senhor, você vai entender a seguinte situação: os dois grandes poderes. Qual é? O poder de Deus, que salva, que liberta, que muda, que trabalha no homem, convencendo ele. E o outro poder é o nosso poder, chamado poder da aceitação. Se eu aceito Jesus, não só de mãos para cima para que as pessoas me vejam,
mas eu aceito Jesus aqui, ó, pelo coração, por história de vida, por mudança de vida, por sentimento de Deus sobre a vida, pelo sentir o chamado de Deus que Ele está me chamando. Isso é o aceitar Jesus, de uma forma simbólica, de uma forma que o Senhor veja que eis-me aqui, Pai. Mas a gente sabe que Ele nos aceitou primeiro, Ele te aceitou primeiro. Você que está aí, Jesus te aceitou primeiro. Então não fique triste, não fique cabisbaixo, não entenda que as coisas não vão andar. Jesus te aceitou primeiro. Jesus já te chamou primeiro antes de você entender como que é a coisa. A existência, a soberania, o procedimento do Espírito, do Pai. Antes de você começar a entender isso, Ele já te aceitou, porque Ele te ama e quer te ver você lá no reino de glória, juntamente com Ele. Então é necessário que, se eu realmente quero ser alguém de Deus, eu preciso renunciar a mim mesmo, renunciar aquilo que não agrada a Deus. A Bíblia nos ensina uma coisa interessante, que quando Deus falou para João, para Ezequiel e para Daniel, Deus falou para eles: o que vês, ó filho do homem? Ah, Senhor, eu vejo um rolo. Viste bem, filho do homem, então pegue este rolo e coma. E quando eles comeram o rolo, Deus perguntou: o que sente, ó filho do homem? Eu sinto algo amargo dentro do meu ventre, mas eu sinto um gosto de mel sobre os meus lábios. Assim é o poder da palavra de Deus. O gosto de mel delicioso que entra sobre o homem, o primeiro impacto que transforma, que muda. Só que o efeito transformador da palavra, que é sobre nossa vida, sobre o nosso corpo, aí é onde o nosso corpo vem a rejeição, sente a dor. Porque quando Deus falou, engula, eles engoliram a palavra, o mel. Aleluia. E quando eles sentiram isso, o corpo dele, o seu ventre começou a doer. Porque é o efeito da palavra. Assim é o efeito da palavra sobre nossa vida. Vem com uma forma deliciosa, com uma forma saborosa, gostosa. Mas quando nós vamos se alimentando dela, aí ela começa a fazer o efeito. Que a gente tem que começar a sentir essa mudança de estado. Que esse efeito regenerador, transformador, que é a palavra, aí vai mudando o nosso ventre, fala: oh, isso aqui você não pode mais, isso aqui você tem que rejeitar, isso aqui você tem que aprimorar, isso aqui você tem que obter. Agora a sua vida é essa, é você, uma pessoa de Deus. A velha criatura morreu, já foi. Assim é a vontade que Deus executa sobre a humanidade de procedimentos. Louvado seja Deus, louvado seja o Senhor. E é necessário que eu tomar a minha cruz para seguir Jesus, para que Ele me veja que eu estou na caminhada e me veja que eu estou carregando a marca de Cristo sobre a minha vida, para que quando Ele me vê, a marca dele, quando o Pai me vê e ver a marca do Filho e ver a existência do Filho, Ele não vai me ver como um ser humano comum, mas Ele me vê que Jesus faz parte da minha vida. O importante é, observe aí na tela, o importante é que é necessário para a nossa vida espiritual fazermos a vontade do Senhor preceptiva. Olha aí na tela. Na verdade, ela deve ser o assunto principal da nossa vida. A minha vida tem que produzir. É aquilo que eu estou dizendo. A tua vida tem que produzir o quê? Uma espiritualidade agradável diante do Senhor. Ou seja, como que Enoque foi elevado? Como que Elias, como Estevão, viram uma glória maravilhosa. Um num carro de fogo e o outro, mesmo sendo apedrejado, o seu corpo, mas a sua mente estava já ligado no trono. E ele viu Jesus assentado. Então como que procedeu dessa forma? Sabe por que procedeu? Porque eles produziram uma espiritualidade, um grau de espiritualidade que Deus se agradou, que Deus se alegrou. E quando chegou o momento certo, Deus falou: você não vai mais sofrer nessa terra aí. Vem para cá, vem para o meu reino, um mundo de glória. É assim que Deus faz. Quando nós atingimos ou tentamos atingir um grau sobrenatural de espiritualidade, Deus não deixa a gente sofrer mais.
Deus vai cuidando e nos leva para o céu. Para que sofrer se eu já estou, se você está num nível de espiritualidade, se a tua igreja já está num nível de espiritualidade, para que ela vai sofrer? Só vai exercer as bênçãos do Senhor, porque Deus contempla uma espiritualidade tão poderosa e tão gloriosa que o Senhor reina sobre o ambiente. Então é interessante que nós entendemos isso, nós saltamos para outro tipo de vontade de Deus. Observe aí na palavra de Deus, Ezequiel no capítulo 18, versículo 23. Servir a Deus é importante, ser cristão é importante, ser crente no Senhor é importante, mas tem 3 diferenciais. E nós vamos trazer isso lá na frente. A vontade dispositiva do Senhor, que é aquela que é a mesma prescrição. É a disposição daquilo que Deus se agrada. Exemplo, Ezequiel no capítulo 18, versículo 23. Deus não tem prazer na morte do ímpio. Está escrito aí. Você liga também com Ezequiel no capítulo 33, 11. Mas que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Então Deus quer salvar toda a humanidade. Lembra que eu disse dos 2 poderes? O poder de escolha. A humanidade escolhe o que ela quer. A humanidade escolhe o seu próprio juízo. Se ela quer Deus, ou se ela diz que quer Deus, mas a sua vida não condiz com Deus, ou se realmente essa humanidade quer realmente Deus e viva Deus. Deus é o único juiz que consegue descrever isso. Em que forma? É o prazer do Senhor, para que todas as pessoas de ímpio sejam pessoas salvas, sejam pessoas libertas de toda a sua malignidade, perversidade e tudo que não presta numa vida conturbada, mundana. Então, o prazer de Deus é a salvação. João, no capítulo 3, 16, foi o maior lançamento. O maior lançamento de Deus sobre a face da terra. Nós já sabemos, todo mundo conhece. Até aquela criancinha lá da escola dominical, pequenininha, já sabe o que é esse João 3,16. Mas que sejam salvos tudo pelo unigênito do Pai. Não é verdade? Jesus, unigênito de Deus, foi lançado para salvar. Jesus, ele se lançou também para as pessoas serem salvas. Glórias ao nome de Jesus. Então é importante que entendamos que Jesus, ele abriu o caminho para que nós prosseguimos as marcas do Senhor. Quando a Bíblia diz em Filipenses, Isaías 53, ele disse: pelas suas pisaduras somos sarados. Pelas suas pisaduras somos sarados. Nos ajuda a entender a marca, a pegada de Cristo. Quando eu trilho por esse caminho, eu sou sarado, eu sou curado, eu sou trabalhado pelo Senhor. Porque cada vez que eu entro nessas pisaduras de Jesus, o Senhor vai determinando o seu nome sobre a minha vida, sobre a tua história. João 3,16 nos ensinou isso. Porque através dessas suas pisaduras eu sou salvo na presença do Senhor. Abra tua Bíblia em Romanos, no capítulo 11, versículo 36. Glórias ao nome de Jesus. Lembra que eu disse? A prescrição de Deus é trabalhar em nossa vida para eu produzir. Amém? Para eu produzir, para a gente já ir fechando. Romanos, no capítulo 11, versículo 36, porque esse é bem conhecido nas igrejas, hein? Até aquele menininho lá da escola dominical, infantil, sabe esse versículo. Romanos 11, 36, olha. Porque dele e por ele. Então tem 2 classificações. Primeiro, porque dele e por ele e para ele. A terceira, são todas as coisas. Glória, pois ele eternamente amém. Olha só que coisa profunda, meus irmãos. Primeiro, tudo é por ele, tudo é para ele, tudo é dele, porque todas as coisas de glória são para ele. Eu preciso produzir isso. Como? Os meus atos, as minhas atitudes, minha forma de pensar, de falar, de agir, minha forma de se comunicar. O Senhor, exercício de transformação e de mudança sobre nós. O Espírito do Senhor derrama sobre nós a sabedoria e a inteligência para que, diante de uma sociedade incrédula, de uma sociedade que não respira a Deus,
ela entenda que existe um povo que representa o Senhor. Ela entende que existe um povo que anda debaixo do Espírito Santo. E isso é importante. Para Ele e por Ele são todas as coisas. Que Deus continue nos ajudando e dando força. E para a gente fechando aí, dessa parte aqui, Salmo 115, glórias ao nome de Jesus. Salmo 115, versículo 3. Mas o nosso Deus está no céu e fez tudo o que lhe agrada. O agrado de Deus sendo derramado a sua vontade sobre nossa vida, sobre a tua vida, sobre a tua história. O agrado de Deus sendo executado sobre a nossa vida nesse momento que nós estamos passando. Então, é a regra do Pai. A regra de Deus é abençoar, irmão. Deus não é mau. Tem os momentos que Deus é justiça e é mal interpretado como um Deus maligno. Mas Deus é bom em todo o tempo em nossa vida. Deus executa a sua bondade e a tua misericórdia em todo o tempo. Amém? Que Deus continue abençoando os irmãos. Fechamos essa parte aqui, dessa vontade do Senhor. Observe que como é longo, extenso. Quando nós falamos da vontade de Deus, nós vamos entendendo coisas que talvez eu nunca ouvi, porque muitas das vezes eu não entrei nesse campo sobrenatural de entendimento. Que Deus continue abençoando cada um dos irmãos. A você que esteve nessa noite nos prestigiando com seu carinho na sua audiência. Que Deus continue dando graça, virtude, sabedoria, entendimento no teu ministério, na tua vida espiritual, na tua vida conjugal, na tua vida sentimental, ministerial, eclesiástica. Deus esteja em todas as frentes. Na sua vida profissional, na sua vida acadêmica, Deus esteja sobre toda a frente de todas as coisas. Que a tua família seja uma família agraciada pelo Senhor. E decrete que Deus tem que estar na sua casa. Deus, esse ambiente aqui é o Senhor que reina. Esse ambiente aqui é o Senhor que faz. É o Senhor que realiza. Muda todo conceito que não te agrada. Mude todo conceito que não procede. Todo conceito que é confuso. Mude. E o Senhor seja o nosso orientador. O Senhor seja o nosso instrutor para que a nossa vida seja uma vida melhor. Minha vida espiritual seja melhor. É tempo, irmãos, de se achegarmos ao Senhor. É tempo de se aproximarmos cada vez mais de Deus. Olha o mundo como está, olha as situações que está vivendo a casa de Deus. É tempo do povo se despertar, se levantar e olhar para o nosso Pai de uma forma diferente, de uma forma de busca, de uma forma de entrega, de uma forma de se lançar ao pão sobre as águas, para que lá na frente nós vamos ver e ao xará. Mas é tempo de abrir os nossos olhos espirituais e contemplar a glória do Senhor sobre a nossa vida. Esse é o tempo do momento. Não é tempo de ficarmos queixando, não é tempo de medo, não é tempo de estarmos desapercebidos. É tempo de estarmos realmente, como diz a palavra, se somos o povo que dizemos glória a Deus e aleluia, estamos chamando a Deus. Então precisamos ser curados. A nossa terra, a nossa vida, nossa casa precisa ser cada vez mais curada e administrada pelo Senhor. Amém? Que Deus continue dando força para cada um de nós e que todos os irmãos fiquem nessa noite debaixo da guarda e das mãos potentes do Pai, a tua vida e todas as áreas. Fica conosco, abençoe cada vez mais esse projeto. Se inscreva no canal da Sam TV Publicidade, no canal Fábio Vladimir. Abençoe essa obra. Deus abençoe aos irmãos programadores. Que Deus continue abençoando o programa, fortalecendo de cada um, com poder, com graça e virtudes do Espírito do Senhor. E seja cada vez mais programas que atinja pessoas que precisam ser alcançadas pela tua palavra, pela tua administração, a tua ministração, e que o Senhor seja um só em todo o aspecto. Deus abençoe a Sam TV cada vez mais em Cristo Jesus. Amém? Até quarta-feira que vem continuaremos com esse ensino. Assim Deus permitir, fiquem todos na paz do Senhor Jesus.
I worship you. I worship you. You are here, mending every heart. I worship you. I worship you. You are here, moving in this place. I worship you. I worship you. You are here, turning lives around. I worship you. Oh, I worship you. Waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Say it, waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, waymaker, miracle worker, promise keep, light in the darkness, my God, that is who you are. I want to say this. You are here, destroying